Glória a Jesus, amados irmãos, prediletos ouvintes, que vão ouvir esta live agora, que vão entrar nesta live, glória a Deus. Quero aqui trazer uma reflexão para cada um de vocês, esta manhã de domingo, glória a Deus. Se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 9, glória a Deus. Mas antes, quero fazer oração por todos, glória a Jesus. Fazer oração por todos vocês que vão passar nesta live. Glória a Deus. Este que está cumprimentando é o pastor Anderson Lima. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus esta manhã. Que Deus possa enriquecer com ricas bênçãos dos céus. Glória a Deus, né? Quero trazer uma reflexão aqui esta manhã de domingo. Glória a Deus. Dia 29/3/2026. Porque Jesus tem uma palavra para o seu coração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero fazer uma oração aqui, louvado seja Deus. Quero fazer uma oração por cada um. Antes de trazer uma palavra, quero nos trazer uma oração. Glória a Deus. Nesta manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Nesta manhã de domingo, meu Deus, te apresento cada um que vão entrar nesta live, que vão passar por esta live. Eu apresento cada um, meu Deus, que se encontra, meu Deus, aleluia, Senhor, passando por necessidade. Aquele que se encontra enfermo, aquele que se encontra, meu Deus, depressivo. Ó Senhor da glória, Deus poderoso, vem abençoando, libertando, salvando nesta manhã, cobrindo com ricas bênçãos do céu, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, esta manhã, meu Deus, cobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, queridos e amados irmãos. Graças a Deus, Deus abençoe a nossa irmã Joana Dark, que Deus te cubra de ricas bênçãos dos céus, glória a Deus. Deus abençoe também a Adriana Souza, que Deus derrame ricas bênçãos do céu ao teu coração. Glória a Jesus, glória a Deus. Amados irmãos, prediletos ouvintes, quero falar esta manhã que Jesus é a solução. Glória a Deus. Sabemos que quando nós temos Jesus na nossa vida, glória a Deus, temos tudo. Glória a Deus. Deus abençoe Luciano Rodrigues, glória a Jesus. Deus abençoe Jário Simão. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Glória a Deus. Após que sabemos que nós muitas vezes passamos por dificuldade, passamos por tribulação, porque faz parte da vida, glória a Deus, faz parte de nós passarmos por certas situações, mas nós cremos num Deus que é o Deus do impossível, porque nós passamos por dificuldade, por aflições, né? Porque quando nós vamos olhar na página da Bíblia, amados irmãos, nós vamos ver que passaram por dificuldade, né? Mas Jesus disse, crer, aleluia, somente, glória a Deus, crer somente. Deus abençoe filho Dori, príncipe filho Dori, Deus abençoe grandemente, Deus abençoe Rosa Maria, Deus abençoe Luiz, glória a Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. E bem sabemos, queridos amados irmãos, que nós temos uma promessa, né? Em 14 de João diz, não se turba o vosso coração, crede em Deus. Pois para que nós ficar preocupados que nós temos Deus? Glória a Deus. Sabemos que muitas vezes a situação vem para nos abater. Glória a Deus. Muitas vezes a situação vem até para que nós venhamos até ficar paralisados por algum momento. Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente, glória a Deus. Deus abençoe Luciano Rodrigues, glória a Deus. Deus abençoe grandemente, louvado seja Deus. Após, amados irmãos, temos uma promessa, glória a Deus. Lembramos aqui que a igreja no livro de Atos, né, capítulo 9, ela vinha numa grande perseguição. Por quem? Por Paulo. Paulo, antes da convenção, a Bíblia diz que ele era um perseguidor da igreja.
E bem sabemos, amados irmãos, que nos dias de hoje também nós somos perseguidos. Somos perseguidos muitas vezes até dentro de casa. Aleluia. No trabalho, glória a Deus, glória a Jesus. No trabalho, numa escola, né? Dentro da igreja. Mas sabemos que nós temos um Deus poderoso, que pode mudar a história. Glória a Deus. Pois a Bíblia diz que Paulo ele perseguia os cristãos. A Bíblia diz que Paulo é Jesus. Mas quando nós vamos ver ele, por ser um homem fariseu, um homem conhecedor, um homem completamente conhecedor do judaísmo, mas do cristianismo ele não tinha conhecimento. Aí Jesus disse, é este que eu quero para mim. Glória a Deus. Deus abençoe Jackson. Glória a Deus. Aí Deus falou, é esse que eu quero para mim, porque através dele vou levar a palavra para os gentios, os reis, os judeus. Deus abençoe José Silva. Glória a Deus. Pois sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Por mais dificuldade que nós passamos, mas nós temos um Deus que cuida. Deus abençoe Jonas Fernandes. Glória a Deus. Alice da Silva. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Pois aqui no livro de Atos, capítulo 9, a Bíblia vai falar que Saulo, ele pede o quê? Autoridade para perseguir a igreja de Cristo. Deus abençoe Francisca Tomé. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que através dessa perseguição, né, ele vai ter um encontro com quem? Com Jesus. Glória a Deus. Aqui a igreja estava para ser perseguida por ele. E se ele achasse a igreja, bem sabemos aqui que no livro de Atos, capítulo 9, ele ia aceitar aprender. Glória a Deus. Mas nós sabemos que nós temos um dono. Deus abençoe Andressa. Glória a Deus. Nós temos um Deus poderoso, nós temos, glória a Deus, um Deus que cuida de nós, cuida de mim, cuida de você que está aí na live. Deus abençoe, mami, glória a Jesus. Pois Deus é um Deus poderoso, que Ele supra as necessidades, Ele chega na hora que nós pensamos que está tudo perdido. Aqui no livro de Atos, a igreja estava ali olhando para um lado por outro e estava praticamente perdido, né? Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe Josean Maral, Sofia Emanuele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E a Bíblia diz aqui que ele sai para perseguir, ele sai para caçar os cristãos. Glória a Deus. Ele sai para caçar os cristãos. Glória a Jesus. Deus abençoe Sebastião. Louvado seja Deus. Mas a igreja, mas a palavra de Deus vai dizer que no lugar dele achar os cristãos, Jesus achou ele. Muitas das vezes a vida está assim. Às vezes a gente olha para um canto, olha para o outro e fica pensando, meu Deus, será que ainda há esperança? Meu Deus, será que ainda há uma solução para a minha vida? Jesus manda falar para você hoje. Há esperança sim. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Livro de Mateus, capítulo 11, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus abençoe Aldenise. Glória a Deus, Deus abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pois Deus é um Deus, aleluia, glória a Jesus, poderoso. Deus é um Deus poderoso que Ele chega na hora que nós estamos ali olhando por um lado e por outro. E aí nós olhamos, Senhor, será que há solução? Ele manda falar esta manhã, a solução sim, para a sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe. Glória a Deus. Eu não sei o que você está passando no momento, mas Jesus sabe. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe Adriana Souza. Glória a Deus. Deus abençoe Yara Cristina. Glória a Jesus. Pois Deus ele é poderoso. No momento que nós pensamos que estamos ali para perecer, aí Ele chega.
Aleluia. A Bíblia diz que fizeram um decreto para prender quem? Louvado seja Deus, para prender Daniel. Glória a Deus, amém. Yara Cristina, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Fizeram um decreto, aleluia, glória a Deus, obrigado. Aleluia, Yara Cristina, glória a Deus. Fizeram um decreto para Daniel. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Daniel estava tranquilo, porque a Bíblia diz que Daniel era um homem que buscava o Senhor em oração 3 vezes ao dia. Ele tinha uma intimidade, ele tinha uma comunhão com Deus. E bem sabemos, queridos e amados irmãos, que quando nós passamos a ter uma intimidade com Deus, nós temos a mão dele sobre nós. Aleluia. Salmo 46, a Bíblia diz, louvado seja Deus, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, glória a Jesus. MMSS, Deus abençoe grandemente, glória a Deus. E sabemos disso, louvado seja Deus, que Deus é fiel para cumprir na minha e na sua vida, glória a Deus. E a Bíblia diz que levaram Daniel para a cova. Aleluia. Um grande decreto fizeram para matar Daniel. Mas eu quero falar para você que está aí na live. O inimigo pode estar armando para a tua vida, mas maior é o Deus, aleluia, de Isaac, Jacó e Abraão, que está sobre você. Glória a Deus, glória a Jesus. Maior é o Senhor que está, louvado seja Deus. Eu estou esta manhã para falar para você, Deus, Ele está no controle, aleluia, glória a Deus. Deus, Ele está no controle da minha e da tua vida, Ele não perdeu o controle. A Bíblia diz, Deus abençoe Alain, glória a Deus. A Bíblia diz que quando aqueles homens vão lançar Daniel na cova dos leões, os leões estavam ali famintos, para matar qualquer um que fosse jogado ali. Mas a Bíblia vai dizer que quem estava com Daniel era o Deus triuno, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estava na vida de Daniel. Eu quero dizer que Daniel está na sua vida, aleluia, glória a Deus. Daniel está na sua vida, Deus está na sua vida como estava na vida de Daniel. Daniel era um homem temente a Deus. Aleluia, eu quero falar para você, louvado seja Deus. Não sei o que você está passando, mas eu quero dizer que o Deus de Daniel é na tua vida e Ele está no controle. Ele está colocando por terra tudo aquilo que o diabo tem armado contra a tua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que lança Daniel na cova dos leões. E a Bíblia diz que ali que o rei ali era muito amigo de Daniel. E a Bíblia diz que o rei, ele fica agora ali pensando, ele fica até sem dormir pensando em Daniel. Mas sabendo ele, aleluia, glória a Deus, que ali havia um Deus poderoso que estava com Daniel. E quando Deus está no controle, quando Deus está contigo, nada toca em você. Aleluia. Nada, não adianta se levantar. Porque Deus é na tua vida, Deus é na sua vida e não há nada que possa, aleluia, entrar ou tocar na tua vida, a não ser permissão do Senhor. Deus abençoe Eduardo Pereira, Deus abençoe Raíssa Santos, pois Deus ele é poderoso para mudar a história, como mudou a história de muitos e tem mudado a história, glória a Deus, louvado seja Deus, de muitos. A Bíblia diz que agora Saulo, ele sai à perseguição da igreja. E não sabia Saulo que aquele povo que estava ali tinha um Deus todo-poderoso. E a Bíblia diz, ai daqueles que mexem com a menina dos olhos de Deus. Eu quero falar para vocês que estão aí na live, vocês são as meninas dos olhos de Deus. E ai daquele que mexer com você. Deus abençoe Raíssa Santo, Wallace José, Aniele, Camila, Orismar Gomes, Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Pois Daniel foi jogado na cova dos leões, e quando Daniel ele é jogado na cova dos leões, a Bíblia diz agora que o rei ele fica triste, ele vai dormir, e quando ele amanhece o dia, ele vai ver como é que Daniel está. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar para vocês esta manhã. Às vezes o inimigo tenta
te abater. Às vezes o inimigo tenta de tudo contra a tua vida. Deus abençoe Costa Catsa, David Lucas, Deus abençoe. Francisco Abreu, glória a Deus. Anderson Laure, eita, meu xará Anderson Laure, Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, grandemente mesmo, em nome de Jesus, glória a Deus. E a Bíblia diz que o rei ele sai ao encontro para saber como era que estava Daniel. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar para você, glória a Deus, você é um Daniel. Você que está passando aí nessa live, você é um Daniel. Deus abençoe Silva A. Ponto. Eu quero falar para vocês que, aleluia, você é um Daniel, glória a Deus. Aleluia, um Daniel de oração, um Daniel, aleluia, de jejum, um Daniel que servia a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque quando nós servimos a Deus com sinceridade, não há quem toca, a não ser permissão de Deus. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem fiel a Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Satanás quis tocar em Jó, a Bíblia diz que ele agora vai e fala com Deus. E Deus dá testemunho de Jó. Vixe, meu filho, Jó, homem temente e fiel. Aí Satanás querendo contradizer, né, disse, ele tem tudo. Aí Deus diz, toma, eu vou te dar autoridade para tu tirar tudo dele. Mas não toca aí nele. Aleluia. Deus manda falar para vocês, esta live, glória a Deus. Ninguém toca em você a não ser permissão de Deus. E quando tocar, aleluia, é porque vai ser a prova. E depois da prova, vem a vitória, porque não há quem passe prova que não venha vitória. Aleluia. A Bíblia vai nos falar, amados irmãos, glória a Deus, que Deus ele autoriza agora Moisés a abrir o mar vermelho para tirar quem? O povo do Egito. Glória a Deus. Olhando bem, amados irmãos, louvado seja Deus, glória a Jesus, a paz do seu Jesus, Nelson Bueno, que Deus abençoe grandemente, amado irmão, você é um Daniel, glória a Deus, aleluia, você é um Daniel também que está aí no meio da live aí, glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele autoriza, né, a Moisés passar ao povo, ele vem de um grande deserto, de uma grande perseguição de Faraó. E a Bíblia diz agora que Deus ordena agora para ele tocar e o mar se abrir. E a Bíblia diz que agora ele atravessa e vai agora para onde? Glória a Deus, para o deserto. Mas no meio do deserto, Deus cuida também de Moisés e do seu povo. Glória a Deus. É verdade, meu irmão Nelson Bueno, é verdade. A intimidade com Deus nos leva a lugares altos, a sala do trono, o secreto com Deus, o quartinho de oração. Aleluia. É verdade, meu irmão. Glória a Deus. É verdade. E através da comunhão, aleluia, da oração e do jejum, aleluia, nós fica fortalecido. O Espírito Santo, ele fica fortalecido, aleluia, nos fortalece para que nós venhamos passar por provações e ele está conosco. É deste jeito mesmo. Glória a Deus, glória a Jesus. E a Bíblia diz que quando Deus ele dá autoridade para Moisés abrir o mar vermelho e ali o povo passa para o deserto. E quando Faraó ele vem passando com seu povo, a Bíblia diz agora que Deus ordena que o mar feche. Aleluia, que o mar feche. E a Bíblia diz que o mar se fechou e o exército de Faraó morreu. Amém? Pois aquele que persegue a igreja do Senhor está perseguindo o próprio Deus. Está aqui, Atos capítulo 9. A Bíblia diz que Paulo ele sai como perseguidor. E agora ele vai ter um encontro com o Senhor. Ele vai ter um encontro com o Senhor. Obrigado, Nelson, por curtir a live. Obrigado, eu e o amor da minha vida, por curtir a live. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe também a Ariane Pinto. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que ele sai como agora perseguidor da igreja.
E a Bíblia diz aqui no capítulo 9 que Saulo agora, ele ao caminho de Damasco, ele vê uma luz bem grande. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se apresenta a ele. Ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aleluia. Ah, pois aquele que persegue a igreja do Senhor, aquele que persegue a menina dos olhos do Senhor, está perseguindo ele. Glória a Deus. Deus abençoe Leandro Lima. Deus abençoe grandemente a sua vida. Ah, pois não tem para onde ir, glória a Deus. Aquele que serve a Deus, ele é guardado. Ele é guardado, louvado seja Deus. Ele é guardado, louvado seja Deus. Porque nós temos um Pai poderoso que cuida de nós. Aleluia. E quando nós somos obedientes ao Senhor, aleluia, Ele é fiel, aleluia, com a sua palavra para cumprir conosco. E a Bíblia diz agora que Saulo agora ele tem um encontro com o Senhor. A Bíblia diz no versículo 6, mas levantando-se aí, entrando-se na cidade onde te dirão que te convém fazer. A Bíblia diz que ele fica cego, Saulo ele fica cego. A Bíblia diz que ele fica cego. Glória a Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus apareceu para ele. O próprio Senhor apareceu para ele. E a Bíblia diz agora que ele fica cego. Por quê? Porque ele estava perseguindo a igreja de Deus. Ele estava perseguindo os cristãos, aquele, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, que tem um encontro. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Verdade, Nelson Bueno. Vem tribulações, vem aflições, mas o trigo suporta porque está na rocha que é Jesus. Eita, aleluia. É verdade, meu irmão. Glória a Deus, é verdade. Glória a Deus. A rocha é Cristo. Aleluia. Pode vir a maior vendaval sobre a rocha. Pode vir a maior onda, mas a rocha, ela, aleluia, não vai para cá e nem para lá. Ela fica aqui porque quem está na nossa vida é a rocha, é Jesus Cristo. É verdade. Maria de Lourdes, Deus abençoe grandemente. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Verdade, Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Pois a Bíblia diz que no versículo 7, os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. A Bíblia diz agora que aqueles que estavam com Saulo ouviu a voz. Deus abençoe João, Wesley, glória a Deus. A Bíblia diz que eles ouviram a voz, mas não viu ninguém. Ao contrário de quem? De Paulo, de Saulo, que além de ouvir, ele viu a claridão que se apresentava a ele. Porque Deus tinha um plano na vida de Paulo. Deus também tem um plano na vida daqueles, aleluia, que passaram pela live, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Deus tem um plano na tua vida. Deus quer te usar como instrumento aqui na terra. Glória a Deus. Porque nos últimos tempos, Jesus, aleluia, glória a Deus, Ele quer ter um encontro com aquele, aleluia, que ainda se encontra, aleluia, desgarrado. Nosso Deus é de milagre, é verdade, é verdade. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 16, a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônio, curarão os enfermos. Aleluia, é verdade. O nosso Deus é Deus de milagre. Kevin Costa, Deus abençoe. Nara Azevedo, Deus abençoe. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus. É verdade. Nelson Bueno, é verdade. O nosso Deus, ele tem que ser exaltado entre as nações. Aleluia. Deus abençoe. Elzita, glória a Deus. Deus abençoe por curtir a live. Que Deus derrame chuva de bênção na sua vida. Aleluia. Mesmo em um momento difícil, devemos se alegrar no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é nossa força. É verdade, irmão Nelson. Aleluia. A alegria do Senhor é nossa força. Você que está passando aí, aleluia. Lembre-se que a alegria do Senhor é nossa força. Deus abençoe Paula Modesto. Glória a Deus. Louvado seja Deus, a alegria do Senhor é nossa força. E Deus, aleluia, Ele é aquele que nos cobre. Deus abençoe
Irmã Fafá, Fátima, Deus abençoe. Ainda que a figueira não floresça, toda a vida me alegrarei. Eita glória, é verdade, irmão. A alegria do Senhor é nossa força. Deus, aleluia, é aquele, aleluia, que nos dá alegria. Deus abençoe Rafael, Letícia, Helena, Deus abençoe grandemente. Pois Deus é aquele que nos cobre, que nos dá alegria. A Bíblia diz que a igreja ela estava para sofrer uma grande perseguição através de Paulo. Mas a Bíblia diz que agora ele tem um encontro com o Senhor e ele fica cego. Aleluia. Ai daquele que mexe com a menina dos olhos de Deus. Deus abençoe Érica Moura. Glória a Deus. Louvado. Fiz 7 dias de oração. Cara, num pó. Fui curado de síndrome de pânico alguns anos atrás. É verdade. Aleluia, glória a Deus. Francinete Rodrigues, Deus abençoe. É verdade, Nelson. Jesus cura. Jesus curou o meu filho de câncer numa campanha poderosa. Câncer no sangue. Jesus curou a minha esposa também, glória a Deus. Deus abençoe, aleluia. Deus abençoe Anne, glória a Deus. Raimundo Clipe, Deus abençoe. Jesus me curou também de uma enfermidade alojada aqui, uma úlcera muito grande. Jesus me curou. Jesus me curou de um caroço. Também, glória a Deus, numa terceira volta de uma poderosa campanha de jejum e oração. Jesus é da cura. A Bíblia diz que os milagres não cessou. Raimundo, aleluia, Barbosa Silva, João Carlos, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Jesus é da cura. Jesus curou minha esposa de fazer hemodiálise. Jesus curou ela. Jesus tem curado pessoas aqui na igreja. Jesus tem libertado, tem colocado obra de oferenda contra a vida de pessoas. Jesus ainda cura, Jesus é o mesmo. O melhor lugar é na olaria de Deus. É desse jeito, meu. A intimidade, o quartinho secreto. Aleluia, porque o maior secreto de um servo de Deus, de uma serva de Deus, não é o altar da igreja, mas sim em casa, no secreto com Deus, aonde o poder cai, os dons do Espírito Santo caem, para que Deus venha usar no altar. É desse jeito, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. João Carlos, glória a Deus. Deus maravilhoso, é verdade. Aleluia, Deus é poderoso. E aqui a Bíblia vai nos falar no versículo 8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e erguido-o pelas mãos, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comia nem bebia. Olha bem, irmão Nelson, e os amados ouvintes aí da live, glória a Deus, Daniele Cristeli, glória a Deus, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que agora Paulo, quando ele estava perseguindo a igreja de Deus, a Bíblia diz agora que no versículo 9, no versículo 8, então se levantou Saulo da terra, abrindo seus olhos, nada podia ver, e guiado pelas mãos levaram para Damasco. E a Bíblia diz no versículo 9 que ele estava 3 dias sem comer e sem beber. Irmão Nelson, só tenho a agradecer a Deus. Muito bem, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, é verdade. Louvado seja Deus. Deus abençoe irmã Daniele. Deus abençoe seu esposo. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. E a Bíblia diz aqui que quando eles vão ver lá Paulo ele estava 3 dias em jejum, 3 dias em oração. Amém? Para que Deus viesse fazer um milagre por completo na vida dele. É como o nosso irmão aí falou. O crente ele tem que ter uma intimidade com Deus. Paz do seu Jesus, irmã Daniela. Glória a Deus, Deus abençoe. Temos que ter uma intimidade. Deus abençoe. Elzita Vieira. Temos que ter intimidade com Deus para que Deus venha fazer. Glória a Deus. Mergulho no Espírito Santo. Entra na dimensão do sobrenatural de Deus, é verdade. O mundo espiritual existe, glória a Deus, é verdade, meu irmão. O mundo espiritual existe. Aparecida Macha e Emerson B. Souza, glória a Deus, Deus abençoe. É verdade, o mundo espiritual existe. Porque grandes visões, grandes revelações divinas Deus tem me dado. E o mundo espiritual, quando nós oramos por libertação, nós vemos o mundo espiritual, aleluia, em olhos nus
Deus trabalhando, glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe Vivi Cris, glória a Deus. A irmã Janaína, Deus abençoe. Peço oração pela minha vida, do meu irmão Fabrício Henrique Beitoldo da Silva, ele está na UTI, peço oração. Vou já orar, irmã Adriana, vou já orar pela vida dele, de Henrique. Vou estar já orando em nome de Jesus. Creio num Deus que ele é o Deus de longe e Deus de perto. Creio no Deus que nós oramos aqui, ele chega lá. Aleluia. A Bíblia diz, nada é impossível para Deus, Lucas 1,37. Porque nada é impossível. Vou estar orando já já, Janaína, para o seu irmão Fabrício Henrique. Glória a Deus. Andressa Araújo, Deus abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Jesus disse, eu vim ao mundo não para ser servido, mas para servir. Glória a Deus. Mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Aleluia, desse jeito mesmo, verdade. E muitos não acreditam que o mundo espiritual existe. É verdade, irmã Daniela. Aleluia. Uma vez eu estava orando, né? O Espírito Santo de Deus me dá uma revelação tremenda, profunda. E quando eu coloquei a mão sobre a irmã começou a vomitar obra de bruxaria. E aquela irmã, ela saiu curada do culto. O mundo espiritual existe. Nós que trabalhamos com o mundo espiritual, nós sabemos que existe. E nós sabemos que muitas enfermidades são espírito imundo. Glória a Deus. Jesus veio para destruir a obra das trevas. Aleluia, glória a Deus. Jesus veio para destruir a obra das trevas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória Oliveira, Socorro Alves. Deus abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Obrigado, irmã Daniela, por curtir a live. Glória a Deus. Irmã Socorro Alves. Deus abençoe. Brena, Milena, Jaqueline Carlos, Augusto, Micaele, Marco Vinícius e Socorro Alves. Oração de livramento. Amém, glória a Deus. Quando a irmã fala em oração de livramento, eu lembro algumas vezes que eu estava orando e Deus me revelava através do Espírito Santo, livramento em alguns irmãos da igreja. E quando chegava em tal dia, Deus dava aqueles livramentos tremendo, onde Deus me mostrava com visão, glória a Deus. Deus livrando para a glória de Deus. Porque o Deus que nós servimos, ele ainda revela o profundo escondido, ele cura, ele dá livramento. Vamos orar sim, Socorro Alves. Aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus. Obrigado por me seguir. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe. Nós também fazemos as lives nos cultos, na segunda e na quinta, às 7h15 nós entramos, aleluia, no grande culto. Estamos numa campanha poderosa de libertação e salvação, na segunda-feira, amanhã, que já convido a todos. 7h15 nós entramos ao vivo, por aqui mesmo, pelo o TikTok aqui do pastor Anderson Lima. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Milena e Júnior, oração de libertação. Eita glória! Aleluia! Libertação é coisa tremenda. Lembra uma vez, irmã, a senhora falando isso, lembra uma vez que eu estava com a minha esposa no meu trabalho e chegou uma irmã lá. Ela chegou toda cocovada assim, irmã. Cheia de dor, não podia nem falar, falava todo embuloado. E ali eu pedia para fechar as portas, né? Quando fechou as portas, quando eu fui botar a mão na cabeça dela, o Espírito Santo de Deus me dá uma revelação de vários demônios sobre ela. E estava encocovando ela, deixando ela cocunda. E ali quando eu coloquei a mão, o demônio se manifestou. A minha esposa disse, mão para trás, Satanás. Quando botou a mão para trás, ali eu orei. Em nome de Jesus, ela foi liberta, saiu de lá pulando e falando, obrigado, Jesus. Eu digo, eu fico maravilhado quando eu vejo isso, porque nós sabemos que são pessoas que estão sendo libertas pelas garras de Satanás. Aleluia, Jesus liberta ainda, aleluia, glória a Deus. Preciso sair, Deus abençoe todos da live, amém, Nelson. Obrigado por me seguir, irmão Nelson. Glória a Deus, Deus abençoe grandemente o Senhor. Fique na paz do seu Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Neto Paixão, Rosana Batistão, glória a Deus. Maria José, Romilda de Jesus, Cristina. A todos que estão aí, pastora Rosilene, Deus abençoe cada um de vocês, aleluia. Louvado seja Deus, porque Deus é fiel, glória a Deus. Diácono Sidinaldo, Deus abençoe grandemente, aleluia. Tamires Moura, Deus abençoe, glória a Deus.
Deus abençoe grandemente Geralda Silva. Deus abençoe, glória a Deus. Já estarei orando por todos. Em nome de Jesus, oração de cura divina, oração por libertação. Aleluia, oração por libertação. Glória a Deus, oração por salvação. Estarei orando. E a Bíblia diz que no versículo 10, ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse ao Senhor numa visão, Ananias, aos que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Aí ele disse, então o Senhor lhe ordenou, dispõe, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. A Bíblia diz que Paulo estava orando. A Bíblia diz que depois que ele teve a grande visão lá no caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele ficou cego, não é isto? E a Bíblia diz agora que ele vai lá na casa do irmão e aí quando ele chegar ele estava orando. Saulo estava orando. E através da oração, através da comunhão, do jejum, nós recebemos poder, dado pelo Espírito Santo, vindo dos céus, sobre a nossa vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz no versículo 12, e viu entrar um homem chamado Ananias e colocou as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondendo, Senhor, de muitos temos ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Porque Paulo, ele tinha fama. Glória a Rafael Silva, Josué Pinheiro, Deus abençoe. Paulo, ele tinha a fama, porque ele era um homem conhecido, ele era um homem poderoso na terra. Né? Ele tinha autoridade dos sacerdotes, dos sacerdotes para quê? Para perseguir a igreja, para açoitar a igreja. E Ananias ficou com medo, claro, ficou com medo, porque viu ele. Aleluia. E a Bíblia vai nos falar no versículo 14... A Bíblia vai dizer, e para aqui trouxe autoridade dos principados sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Aí versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o nome perante os gentios e rei, bem como perante os filhos de Israel. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Eita, Tami, Baiana, Deus abençoe, glória a Jesus. Obrigado para, aleluia, curtir a live. Eu vou fazer igual a senhora. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente, irmã Tami. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, amados irmãos, que foi coisa tremenda. Glória a Deus. Paulo, ele perseguia. Glória a Deus. Bom dia. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, Tami. Aleluia. Como você faz? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, pois a Bíblia vai nos falar que Deus, aleluia, tem um projeto na vida de Paulo, aleluia, e Deus, ele fez cumprir na vida de Paulo, porque Paulo, ele era temido diante a igreja do Senhor, quer dizer, aos cristãos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos falar, mas irmão, que no versículo 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo era perseguidor e agora ia ser perseguido. De perseguidor, ele virou agora perseguido para sofrer, aleluia, pelo nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, irmão, por curtir a live, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí no versículo 17, então Ananias foi e entrando na casa, colocou sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz agora que ele ficou cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz agora que Ananias agora não chama mais ele de homem ou de aquele que recebeu autorização para perseguir a nós. Mas ele chega agora e diz o quê? Aleluia. Saulo, irmão. Agora ele reconhece ele como irmão. Wallace, José, Deus abençoe. Glória a Deus. Pois a Bíblia vai nos falar que Deus, ele cuida de mim, de você que está aí na live. Aquilo que muitas vezes pensamos que está tão difícil, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus, ele chega, aleluia, louvado seja Deus,
e cumpre. Às vezes nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, está tão difícil. Mas Jesus, ele está na tua vida. Tame, baiana, Jesus é contigo. Aleluia, com a sua família, na sua casa. Aleluia, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, irmã Daniele. Deus é fiel. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora ele passa de ser perseguidor para ser perseguido. Porque ele estava perseguindo a igreja do Senhor. E ai daquele que toca nas meninas dos olhos do Senhor. Eu quero falar a vocês todos que estão na live. Vocês são a menina dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Jesus está com você. Jesus está no controle. Jesus está, aleluia, colocando aquilo que o inimigo tem tramado contra você. Está colocando por terra. No mundo espiritual o inimigo deve ter se levantado. Mas maior é o céu para dar vitória. Na minha e na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus é fiel. Glória a Deus. Pastor, peço oração ao meu esposo que está de aniversário. Eita, glória! Louvado seja Deus, meus parabéns, aleluia. Vou estar orando já, né? Pela vida dele, glória a Deus. Quero deixar o hino da harpa cristã 596, glória a Deus. Gratidão para ele, 596, o hino da harpa. Deus abençoe ele grandemente, em nome de Jesus. Quero deixar para ele Salmo 100, glória a Deus. Dulce Moraes, Deus abençoe, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Deus abençoe a cada um que tem curtido a live, né? Deus abençoe em nome de Jesus, a cada um que está curtindo, porque tudo é para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. Vou falar para ele, pode falar, glória a Deus, diga ele que eu estou mandando um abraço para ele. E a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Margarida, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Aí no versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Paulo agora ele é curado dos olhos, da cegueira, né? Glória a Deus. E depois ele foi batizado. Foi cheio do Espírito Santo. Geice Costa, Robson Santos, Deus abençoe grandemente. Glória a Deus, Deus abençoe grandemente. E a Bíblia diz, finalizando aqui no versículo 19, e depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com seus discípulos. Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Paulo foi perseguir a igreja e saiu como filho. Saiu como, veio como inimigo, glória a Deus, e saiu como filho, glória a Deus. Davi Serafim, Deus abençoe. Esta é a vida de um cristão, glória a Deus. Ele é cantor, pastor, faz uma dupla com o irmão dele, Enoque, e Eliseu, eita glória, Eliseu, profeta Eliseu, que andou ali lado a lado com Elias, Enoque. Dois Enoque na Bíblia, aquele que foi arrebatado, né? Um deles que foi arrebatado, glória a Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Estarei orando também por esta dupla. Louvado seja Deus. Aninha Ferreira, Deus abençoe. Amanda Gomes, Deus abençoe. Mari Bezerra, Deus abençoe grandemente. Sebastião, Deus abençoe. Sebastião, Deus abençoe grandemente, amém? Esta é a palavra que eu trouxe esta manhã, glória a Deus. Estarei orando por todos agora e logo depois vou finalizar, glória a Deus, esta live, para a glória de Deus. Deus abençoe Jandira, Margarida, Deus abençoe. Mas amanhã estaremos ao vivo no culto, né? Campanha poderosa de libertação e salvação às 19h15. Já vamos entrar ao vivo, amém? Convido vocês para estar conosco amanhã, glória a Deus, às 19h15, no grande culto, né? De milagre, de maravilha. Dalva da Cruz, Nessi Barbosa. Deus abençoe, amém? Vou estar orando por todos agora. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a face do Senhor e apresentar cada pedido que foi nos apresentado aí. Em nome de Jesus, amém? Oramos. Glorioso Deus, eterno Pai,
Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Ó Senhor da glória, Deus da glória, te apresento os pedidos, meu Pai, de oração. No momento não lembro, meu Pai, mas lembro de Henrique. Lembro, meu Pai, por o nome, Pai, o esposo da nossa irmã, meu Deus, aleluia, Eliezer. Apresento também, meu Pai, Enoque, esta drupa. Apresento o esposo dela que está completando mais um ano de vida. Cobre ele, com ricas bênçãos do céu. Eu apresento o Tam, eu apresento o Alisson, eu apresento a todos, meu Pai, que pediram oração. Eu apresento agora a Adriana, eu apresento Fátima, Fafá, apresento a todos que passaram. Ó Senhor da glória, vem chegando, colocando por terra todo o mal, todo o laço de enfermidade, vai libertando, meu Deus, aqueles que a tua serva pediu, meu Pai, por libertação, salvação, cura divina, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra diz que o seu Deus de perto e Deus também de longe, Senhor, vai passando agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu estendo as mãos agora, aleluia, nos quatro cantos, meu Pai, da nossa, aleluia, do nosso, aleluia, meu Deus, do nosso Brasil, meu Pai. Eu apresento cada um, meu Pai, do Ceará, da Bahia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, todos os estados do Brasil, meu Pai. Oh, meu Deus, cobre com teu sangue, repreende todo o mal, meu Deus, vai chegando com libertação, vai chegando com cura divina, meu Deus. Aqueles, meu Pai, que estão precisando de uma cura impossível do câncer, aleluia, meu Deus, de uma diabetes, meu Pai, vai curando, meu Deus, vai colocando por terra do jeito que o Senhor tem curado, meu Pai, no aleluia, meu Deus, o Senhor vem curando, meu Pai, esta noite, quer dizer, esta manhã, meu Deus, abençoando os teus filhos, cada um que passaram por esta live, abençoa, meu Deus, chegando, meu Deus, com providência, em nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Peço oração pela vida de Noélia. Anêmia, muito baixo, aleluia, infecção. Meu Deus, apresento, meu Deus, aleluia, a tua filha agora, Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Meu Pai, vai cobrindo ela com teu sangue, meu Pai, que passa agora pela infecção alta, há um cansaço, vai cobrindo agora, meu Deus, vai chegando no UTI, aonde quer que ela esteja, meu Deus, vai curando agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Oh, meu Deus, Deus poderoso, Deus que cura, eu apresento agora, meu Deus, a tua filha, meu Deus, Noélia, aleluia, apresento, meu Deus, que também que está com anemia, meu Deus, muito baixa, cobre ela, restaura a saúde dela, para que ela venha dar testemunho, meu Pai, da tua casa, vai libertando, meu Deus, vai curando, passa agora, meu Deus, coloca por terra toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, da cabeça, a planta dos pés, toda enfermidade, sai, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, creia na vitória, Noêlia, minha vou estar orando sim, mais tarde estaria orando, madrugada estaria orando, e amanhã no culto. Amanhã estamos aqui ao vivo, às 19h15, estamos no grande culto de libertação e salvação. Glória a Deus, conto com a presença de cada um. Glória a Deus. Deus abençoe João Brito, Jailson, Hortência. Me apresente em oração, vou estar apresentando. Tem um caderno de oração aqui na igreja, vou colocar o seu nome, viu? Em nome de Jesus, Glória Tavares, Davi Rodrigues e Dulcinéria Costa. Bom dia, peço oração pela vida do Renato, é um jovem que está longe de Jesus. Aleluia, vou orar agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, te apresento o Renato agora, meu Deus, vai chegando com salvação, libertação, meu Deus, vai curando, meu Deus, desta, aleluia, enfermidade espiritual, meu Deus, que é afastamento da tua presença, meu Deus, que não deixa de ser enfermidade, vai, meu Deus, chegando, repreendendo, meu Deus, trazendo ele de volta para tua casa, salvando a vida dele, meu Deus, libertando, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, amém. Ame santo, glória a Deus, amados irmãos. Vou finalizar esta live agora. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que estiver aqui conosco. Estarei orando. Amanhã vamos estar ao vivo aqui no grande culto na 8ª volta da grande campanha de libertação e salvação, às 19h15. Vocês que não me seguem, me siga lá que eu vou seguir cada um de volta, em nome de Jesus. Amém? Amém, David.
David Rodrigues, amém, meu irmão. David Rodrigues, amém. Jorge de Souza, Vanilda Alves, Daniela Cristã, estarei presente, amém, Daniela. Conto com você, conto com a irmã, com sua esposa, amém, Gabriela Emily, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Foi um prazer estar com vocês. Que o Espírito Santo de Deus fale mais na vida, no coração de vocês. Gabriela Emily, Deus abençoe, já estou finalizando. Dulcinélia Costa, Deus abençoe. Mânia Rodrigo, Deus abençoe a todos. Quero deixar para vocês o Salmo de 121, aleluia, para a meditação de cada um de vocês. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.